Olá a todos, bem-vindo ao meu vídeo. Eu estou fazendo um vídeo aula sobre esta obra do Murray Newton Rothbard, que é Anatomia do Estado. E no presente vídeo eu estou indo falar sobre o capítulo 4. Bom, o título do capítulo 4 é Como o Estado Transcende Seus Limites. Então, o Rothbard começa assim. Originalmente, na Europa Ocidental, o conceito de soberania divina dizia que os reis deveriam governar de acordo com a lei divina. Os reis transformaram o conceito num carimbo de aprovação divina para todas as ações da realeza. O conceito de democracia parlamentar nasceu como uma fiscalização popular do governo monárquico absoluto, mas o parlamento acabou se tornando parte fundamental do Estado, com seus atos considerados totalmente soberanos. Bom, então, a intenção da democracia era boa, interessante, de tirar aquele poder onipotente do rei, né? Só que o parlamento, que começou com aquele objetivo de fiscalizar e limitar esse poder do soberano, do rei, ele acabou se tornando uma parte muito importante do Estado, que em muitos países ele próprio faz o papel de déspota ou contribui com o poder do líder político, do presidente ou do ditador, seja lá quem for, né? Bom, o Rothbard ele vai citar aqui uma frase do de Jovenel, né? Que é Bertrand de Jovenel, alguma coisa assim o nome do autor, que ele é um cara muito, assim, digamos que ele é um autor muito interessante, porque ele é anti-estatista e ele faz uma análise bastante profunda dessa questão da natureza do Estado, né? Então, o de Jovenel fala o seguinte, né? Muitos teóricos da soberania exploraram ao menos um destes artifícios restritivos, mas por fim todas essas teorias, cedo ou tarde, perderam o objetivo original, funcionando apenas como impulsionadoras do poder, legando a ele a ajuda invisível e importante da soberania com a qual o governo podia, no tempo certo, se identificar. Então, olha o que ele diz. O mesmo se aplica a doutrinas mais específicas, os direitos naturais do indivíduo, santificados em John Locke e na Declaração de Direitos, se transformou no direito ao emprego estatista, o utilitarismo se transformou de argumentos pela liberdade em argumentos contra a resistência à invasão estatal às liberdades e etc. Né? Então, ele descreve isso porque se observa ao longo, desde o século XX para cá, uma grande expansão do Estado, não só do Estado de bem-estar social, mas das políticas intervencionistas, das políticas keynesianas, da intrusão do Estado na vida do indivíduo e das atividades privadas, né? Então vamos passar para o parágrafo adiante, né? Então, com certeza, a tentativa mais ambiciosa de impor limites ao Estado foi a Declaração de Direitos de 1689 e outras partes mais restritivas da Constituição americana, no qual os limites expressos ao governo se tornaram leis fundamentais a serem interpretadas por um judiciário supostamente independente dos demais poderes. Então, todos os americanos conhecem um processo pelo qual os limites constitucionais ao governo foram inexoravelmente ampliados no último século, mas pouco foram tão hábeis quanto o professor Charles Black, né, em ver que o Estado, neste processo, transformou a própria análise judícia, antes um instrumento limitador, em outro artifício para dar legitimidade ideológica às ações do governo. A gente podia até abrir um parêntese aqui e refletir um pouco sobre o caso do Brasil mesmo, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, que é uma instituição que deveria ser uma instituição do judiciário totalmente independente e apolítica, ou pelo menos que não deveria fazer nenhum tipo de ativismo judicial ou certas interferências. No Brasil ocorre o contrário. Os ministros da STF eles são bem engajados tanto em dar opiniões sobre políticas quanto em defender determinadas pautas e até agir de forma política. Por exemplo, se opor a um determinado presidente ou político por viés político mesmo, por uma disputa de jogo de poder, né? Então é isso, né? Tipo, essa questão é muito frágil essa independência do STF, não só do STF, mas dos tribunais supremos no mundo inteiro, já que eles são uma parte do Estado, eles são um dos braços do Estado, eles são o Estado também. Então, mais cedo ou mais tarde, eles vão querer ou abusar de poder ou se aliar a determinados grupos de influência, de interesse por trás, e basicamente é isso.
Então, então, olha o que ele diz, né? Porque se uma sentença judicial diz que algo é inconstitucional, isso significa um controle firme do poder governamental? Então está implícito ou explícito que um veredito de constitucional funciona como uma arma capaz de infundir no público a aceitação a um poder governamental cada vez maior. Ou seja, esse poder do Estado ele chegou a tal ponto que a Constituição praticamente é a carta magna do que é justo ou não, do que é ético ou não, do que deve ser aplicado e aceito ou não, né? Ou seja, basta uma sentença, né, como ele diz aqui, judicial, que vai dizer que algo é inconstitucional, para simplesmente as pessoas aceitarem e entenderem, isso não pode. Por quê? Porque é inconstitucional, né? E o Rothbard, ele, com uma maior malícia na análise, né, ele observa que isso, na verdade, é só mais um artifício de poder do Estado para dar a ele um controle mais firme, porque é a Constituição que vai moldar a sociedade, então, entendeu? Ele diz, né? Então está implícito ou explícito que um veredito de constitucional funciona como uma arma capaz de infundir no público a aceitação ao poder do governo cada vez maior, né? Ou seja, basta que algo seja constitucional para as pessoas ficarem sem argumentos de contestação, sem resistência, apenas vão aceitar passivamente só porque algo está na Constituição. E assim, muita gente nem critica ou reflete se a Constituição pode ser reformada, mudada, melhorada, se ela é ética ou não, essas coisas. Então, basicamente, a Constituição trabalha a favor do Estado, né? Então, ele diz aqui embaixo: o necessário, acrescenta Black, é um meio de o governo garantir ao povo que seus poderes cada vez maiores são, na verdade, constitucionais. Bom, essa é a arma, né? O governo pode ter o poder que for, mas como desculpa de que é legítimo, né? Eles sempre têm que dar um ar de legitimidade. Então, para dar esse ar de legitimidade, eles vão falar: é constitucional, está na Constituição, aceita e chora, basicamente isso. E isso, conclui ele, né, tem sido a maior função a maior função histórica da análise jurídica, né? Eu escrevi errado, história da análise jurídica. É histórica da análise jurídica. Então, assim, basicamente é isso. A gente pode até refletir como é que era a Constituição em países totalmente autoritários e despóticos. Você pode lembrar da União Soviética, ou da Alemanha nazista, ou da Itália fascista. Bom, basicamente todo aquele autoritarismo, aquela violência de Estado, as perseguições, as imposições, todas as obrigatoriedades, toda a coerção do Estado era baseado em coisas que estavam na legislação deles, na Constituição deles. Então, assim, sabe, o Estado sempre vai criar uma Constituição, uma legislação que lhe agrade, que seja do seu interesse próprio, e ele vai sempre se justificar dizendo: está na lei, está na Constituição. Então, essa é a reflexão que ele quis deixar aqui. Bom, olha o que o Black, né, vai falar, né? Então ele diz: deixemos que o Black ilustre o problema, né? Então, o risco supremo para o governo é o desgosto e uma sensação de revolta disseminada pela população, e a perda de autoridade moral pelo governo como tal. Por mais que isso seja contido por força ou inércia, ou pela falta de uma alternativa interessante ou imediatamente disponível. Quase todos que vivem sob um governo de poderes limitados devem, cedo ou tarde, estar sujeitos a alguma ação governamental que, em privado, eles consideram algo alheio ao poder do governo ou definitivamente proibido ao governo, né? Um homem é recrutado, apesar de não encontrar nada na Constituição sobre recrutamento. Isso é só um exemplo, né? Você ser obrigado a morrer numa guerra por causa dos políticos que ficam criando confusão em projetos de expansão e poder, e eles te obrigam a morrer na guerra. Se você não for na guerra, você é preso, né? Pelo menos em muitos países eles prendem as pessoas que se recusam a ir na guerra, né? Então, olha só. Dizem a um agricultor quanto trigo ele pode produzir. Ele acredita e descobre que alguns advogados respeitáveis acreditam também que o governo não tem o direito de lhe dizer quanto trigo ele pode plantar, assim como ele não pode dizer à filha com quem ela deve se casar, né? Então, o homem enviado para a penitenciária federal por dizer o que quer, e ele anda de um lado para o outro em sua cela recitando: o Congresso não fará leis restringindo a liberdade de expressão. Esse último exemplo aqui da liberdade de expressão, aconteceu um episódio muito desse tema, né, muito semelhante a essa questão aqui no Brasil, né, daquele deputado. Eu não vou entrar em questões políticas e
polêmicas políticas brasileiras, mas é bom para a gente refletir sobre a prisão daquele deputado que foi a mando do STF, né, preso, e porque ele se expressou de forma que as autoridades do judiciário, né, não gostaram. Então fica a reflexão aí. Né? Então diz ao empresário quanto ele pode cobrar ou deve cobrar pela manteiga. Então esse exemplo aqui do empresário, né, que se refere a uma política de controle de preço, é outro exemplo que aconteceu no Brasil durante a pandemia de coronavírus, onde, por exemplo, inicialmente a demanda por álcool em gel aumentou, aí inicialmente a oferta se mantendo, o preço sobe. Aí muita gente não gostou que o preço subiu. Indivíduos de todos os setores, desde políticos a clientes e qualquer pessoa, muita gente ficou de fato revoltada com o aumento do preço, só que não entende a lei de oferta e demanda, coisa básica da ciência econômica mesmo. Existe à medida que a demanda aumenta e a oferta, ela pelo menos num primeiro momento se mantém, o preço vai aumentar, isso é natural. E as pessoas não entendem essas coisas básicas e ficam querendo que os fiscais do governo controlem o preço do álcool em gel, que aconteceu no ano passado, né, 2020, que foi o primeiro ano da pandemia no Brasil. Então, assim, são exemplos que o Rothbard dá num livro que ele escreveu há décadas atrás, que são extremamente atuais e aplicáveis à realidade brasileira, né? Então, basicamente é isso. Então, eu vou passar aqui adiante. Então, vamos ver o que ele diz aqui, né? Então, apesar de sua aparente independência, o Judiciário Federal exerce um papel importante ao transformar as ações do governo em escritura sagrada. Bom, transformar, né? Houve um erro aqui de digitação. Então, escritura sagrada, né? Que é o que eu estou falando. Então, para a maioria das pessoas, né? Também é verdade que o judiciário faz parte da máquina governamental, sendo nomeado pelos poderes executivo e legislativo, né? Os ministros eu vou falar o caso do Brasil, né? Que a gente sabe bem que os ministros do STF, eles são nomeados pelo próprio presidente da República. Isso por si só já representa uma grande interferência do executivo, né, do governo federal, no próprio judiciário. A elite do judiciário, que é o STF, ela é nomeada, ela é composta, ela é feita por pessoas que o presidente da República escolhe a dedos. Aí tem aquela sabatina do Senado, que muita gente duvida que aquilo não envolve interesses, um jogo de político de acordos, interesses, né, por trás da sabatina do Senado. Então, é aquela coisa, né? Tanto o Senado quanto o presidente da República, eles têm dedo e responsabilidade na nomeação de ministros do STF. Isso por si só já envolve todo um jogo de interesses pessoais de cada político, e a gente já sabe mais ou menos o resultado disso, né? Porque o presidente da República, ele não vai colocar um juiz totalmente imparcial para ser, ou um advogado, né, no caso de alguns, totalmente imparcial para ser ministro do STF. Ele vai querer um cara que compactue com ele, com o pensamento dele, com as políticas dele. É uma troca de favores, basicamente é isso. Então, o Black admite que isso significa que o Estado se organizou como juiz de sua própria causa, né, violando assim um princípio jurídico básico de se buscar decisões justas. Ou seja, quando você tem esse sistema judiciário totalmente vítima de interferência do executivo, do Congresso, sei lá o que for, você vai tirar toda a imparcialidade desse poder judiciário, né? Então ele nega veementemente a possibilidade de qualquer alternativa, ok? Então, em última análise, Black considera a justiça e a legitimidade de um Estado eternamente julgando em sua própria causa, em sua causa própria, né, uma espécie de milagre, né? De fato é um milagre. O fato de que supostamente existe justiça no Brasil e que nosso Estado é legítimo, com todo esse poder de julgar em sua própria causa, né? Cada um com seus interesses próprios. Você tem ministros da Suprema Corte que às vezes fica nítido que eles estão do lado de criminosos em certos casos. Eles soltam. A gente tem casos de um ministro da STF que ele faz de tudo para aliviar a barra de pessoas condenadas por corrupção. A gente sabe bem quem é essa pessoa. Então, assim, isso é só um exemplo de que existe toda uma parcialidade do Tribunal Supremo do Brasil. Então, não é uma instituição totalmente isenta, imparcial, independente
isso tudo aí já foi refutado pelas palavras que a gente já leu aqui, né? Então, aplicando sua tese ao famoso conflito da Suprema Corte e o New Deal, né, o professor Black repreende seus colegas pró-New Deal pela incapacidade de denunciar a obstrução jurídica. Né? Então, assim, só para abrir um parênteses aqui, ele está se referindo ao caso nos Estados Unidos da Suprema Corte americana e o New Deal, né, que ele foi uma série de programas implementados nos Estados Unidos da América entre 1933 e 1937, né, durante o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, né, com o auxílio de recuperar e reformar a economia norte-americana. Né? Então, além de auxiliar os prejudicados pela Grande Depressão. Bom, isso era o que eles diziam, né? Mas essa política intervencionista, ela não teve os resultados desejados, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas vamos ler o que o Black diz aqui, né? Então, a versão aceita da história do New Deal e da Suprema Corte, apesar de precisa ser o modo, né, tem outra ênfase. Ela se concentra nas dificuldades e quase se esquece de como a coisa toda foi resolvida. O lado bom da questão foi que, e eis o que gostaria de enfatizar, depois de cerca de 24 meses de hesitação, a Suprema Corte, sem qualquer mudança na lei vigente, ou melhor, sem qualquer mudança nas pessoas que a compunham, conferiu o selo de legitimidade ao New Deal e a todo um novo conceito de governo nos Estados Unidos, ou seja, a Suprema Corte basicamente ditando a política econômica dos Estados Unidos da América. Né? Olha o nível de interferência e como foi ressaltado aqui, né? Sem qualquer mudança na lei vigente. Né? E essas palavras aqui são do professor Black, né? Encontrados na página 51. Bom, vamos adiante. Bom, esse parágrafo, apesar de ter ficado bem grandinho, ele é bastante relevante e interessante. Então, em sua obra, A Disquisition on Government, né, uma disputa sobre o governo, lançada em 1851, Calhoun demonstrou a tendência inerente do Estado de romper os limites de uma Constituição. Né? Então, ele vai dizer, uma Constituição escrita certamente tem muitas vantagens, mas é um enorme erro pressupor que a mera criação de leis para restringir e limitar os poderes de um governo, sem dar aos protegidos meios de reforçar a fiscalização, será o bastante para evitar que o grupo maior e dominante abuse de seus poderes. Ou seja, é necessário e importante ter meios eficientes para fiscalizar e reforçar, né, para reforçar a fiscalização e impedir que esse grupo maior e dominante se torne onipotente e domine toda a máquina pública. Né? Então, como partido que detém o governo, eles serão, de acordo com a mesma Constituição que torna o governo necessário para proteger a sociedade, a favor dos poderes cedidos pela Constituição e se oporão às restrições que pretendam limitá-los. Né? Então, o grupo menor e mais fraco, ao contrário, seguirá em direção oposta e as considerará, né, as restrições algo fundamental para a proteção dele contra o grupo dominante. Né? Mas quando não há forma de obrigar o grupo maior a observar as restrições, o único recurso que lhes restaria seria uma interpretação estrita da Constituição. Então, contra isso, o grupo maior proporia uma interpretação liberal, né? Ou seja, para ampliar seus próprios poderes. Né? Aí ele continua, né? Seria interpretação contra interpretação, uma para escolher e outra para aumentar os poderes do governo ao máximo, né? Uma disputa de poderes interna dentro do Estado. Né? Então, para que serviria a interpretação estrita do grupo menor contra a interpretação mais liberal, quando um dos grupos teria todo o poder do governo para levar sua interpretação a cabo, enquanto o outro grupo, né, o menor, seria privado de todas as formas da possibilidade de aplicar sua interpretação, ou seja, existe um grande desbalanceamento quando um determinado grupo ou partido político, né, ou associações de partidos políticos com interesse em comum, ele se torna a maioria. Aí eles conseguem basicamente editar os rumos da política do país inteiro por serem a maioria. Né? Então esse é um grande problema que a gente conhece aí nas nossas estados, né, repúblicas democráticas. Né? Então, um dos poucos cientistas políticos a admirar a análise de Calhoun da Constituição foi o professor James Allen Smith. Né? Então, Smith notou que a Constituição foi criada
com mecanismos de controle para limitar todo e qualquer poder governamental e, apesar disso, criou a Suprema Corte com o monopólio do poder de decisão. Né? Então, se o governo federal foi criado para fiscalizar invasões à liberdade individual por parte dos estados, quem fiscaliza o poder federal? Né? Então, o governo federal ele tem esse pretexto de que ele vai atuar como um fiscalizador de todo o despotismo que um governador de estado pode exercer, né? Que viole as liberdades das pessoas. Mas quem que vai fiscalizar o fiscalizador? Né? Aquela pergunta, bom, é uma importante reflexão para vocês aí também. Né? Então, Smith sustenta que na ideia de mecanismos de controle da Constituição estava implícita a ideia concomitante de que nenhum dos poderes poderia conceder a outro o poder da decisão final. Então, as pessoas pressupunham que o novo governo não poderia determinar os limites de sua própria autoridade, uma vez que isso tornaria o governo e não a Constituição o Supremo. Né? Então, as pessoas sempre acreditam nesse limite do governo, no fato de que a gente não vive num governo autoritário, nosso governo nunca vai extrapolar os limites. Né? Mas eu queria dar até um exemplo, né? Porque esse período de pandemia no Brasil, várias coisas da Constituição elas foram jogadas no lixo da noite para o dia com pretextos de que era para o bem do coletivo ou de que para não deixar os hospitais ficarem superlotados e coisas do tipo. Bom, independente do resultado, né, a questão é que direitos individuais foram totalmente postos de lado por causa da desculpa de uma crise maior. Bom, é interessante raciocinar no sentido de que se direitos fundamentais podem ser colocados de lado com esse objetivo do bem maior, do bem coletivo, então não são direitos, né? Como diz um autor que eu esqueci o nome, ele diz, se você tem direitos que podem ser colocados de lado e descartados a qualquer momento, eles não passam de concessões, não chegam a ser direitos. Né? Então é isso. Olha a solução de Calhoun, né? Então, a solução defendida por Calhoun e endossada neste século por escritores como Smith era, claro, a famosa doutrina da maioria concorrente, né? Então, se uma minoria considerável do país, sobretudo um governo estadual, acreditava que o governo federal estava excedendo seus poderes e oprimindo esta minoria, né? A minoria teria o direito de vetar este exercício de poder por considerá-lo inconstitucional. Então, aplicada aos governos estaduais, esta teoria implicaria o direito à anulação da lei federal ou do domínio dentro da jurisdição estadual. Bom, vamos prosseguir que o Rothbard vai refletir sobre isso. Bom, então, na teoria, o sistema constitucional consequente garantiria que o governo federal fiscalizasse qualquer intromissão estatal nos direitos individuais, enquanto os estados controlariam os excessos do poder federal sobre os indivíduos. Bom, ainda assim, apesar dos limites serem sem dúvida mais eficientes do que os atuais, há muitas dificuldades e problemas na solução de Calhoun. Se, na verdade, o interesse minoritário tivesse o direito de veto sobre questões que o envolvessem, então por que ficar só nos estados? Né? Por que não dar o poder de voto aos condados, cidades, distritos? Né? É um bom questionamento do Rothbard. Né? Além disso, os interesses não são apenas demográficos, eles são também de ocupação sociais, etc. E quanto aos padeiros ou taxistas ou qualquer outra ocupação, eles não deveriam ter o poder sobre suas próprias vidas? Isso nos traz ao importante argumento de que esta teoria da anulação restringe seus mecanismos de controle aos órgãos do próprio governo. Então, o Calhoun ele não quis ir até as consequências últimas, que seria defender autonomia individual completa, liberdade individual completa. Né? Então, continuando aqui, não nos esqueçamos de que os governos estaduais e federal e suas respectivas ramificações ainda assim são estados guiados por seus próprios interesses e não pelos interesses dos cidadãos. Né? O Estado ele é um monopólio da força, da violência, e ele tem o poder monopolítico de cobrar impostos, impor novas leis, e ele não tem esse incentivo de mercado que as empresas têm de servir seus clientes finais, digamos assim. Né? O Estado ele é implacável com seus súditos. Ele faz o que é do interesse do jogo de poder.
tudo se resume ao jogo de poder. Então, fica o questionamento, né? Já que os estados são guiados pelos interesses próprios e os políticos estão nesse jogo de poder com seus interesses próprios, por que tanto governos dos estados quanto federal eles iriam atuar dessa forma, respeitar sempre a liberdade individual e fiscalizar um ao outro, entendeu? Fica aí a reflexão. Então, em resumo, Calhon não leva a sua revolucionária teoria da concorrência ao limite, né? Então, ele não a aplica ao indivíduo. Então, se afinal o indivíduo é quem deve ter os direitos protegidos, então uma teoria consistente da concorrência implicaria um poder de veto por parte de todos os indivíduos, isto é, uma espécie de princípio da unanimidade. Né? E continuando aqui, assim como o direito à anulação por parte de um Estado logicamente implicaria o seu direito à secessão, o direito à anulação por parte do indivíduo implicaria o direito de todos os indivíduos se separarem do Estado sob o qual vivem. Então, por que será que Calhon não chegou nessa conclusão última do raciocínio dele? Já que ele estava supostamente defendendo a completa autonomia da minoria e a menor minoria da Terra é o indivíduo, por que ele não chegou a essa conclusão simples e lógica que o Rothbard lança aqui na página 57, 56 e 57, né? Olha só, vou ler de novo. Ó. Assim como o direito à anulação por parte de um Estado logicamente implicaria o seu direito à secessão, ou seja, a separação, pedir independência total do governo federal e cada Estado separar, o direito à anulação por parte de cada indivíduo, de cada cidadão, também implicaria o direito de cada indivíduo, cada cidadão, se separar também do Estado e viver sob suas próprias regras e leis privadas e se relacionar com outros indivíduos através de leis e contratos feitos de forma privada. Bom, seria isso, independência total de cada distrito, condado, de cada rua, de cada indivíduo, cada família se separaria do Estado. Bom, é isso, né? Então, como o Estado necessariamente vive do confisco compulsório do capital privado e como a expansão dele necessariamente envolve violações cada vez piores ao indivíduo e à iniciativa privada, devemos dizer que o Estado é profunda e inerentemente anticapitalista. De certa forma, nossa posição é o contrário do dito marxista, segundo o qual o Estado é o comitê executivo da classe dominante atual, supostamente capitalista. Ao contrário, o Estado, a organização dos meios políticos, constitui e é a fonte da classe dominante, ou melhor, a casta dominante, está permanentemente em oposição ao capital privado. Né? Então, essa foi uma das colocações do Rothbard no final do capítulo, né? Já no finalzinho do capítulo, que ele quer dar aqui uma confirmada de, gente, o Estado é isso aqui. O que é o Estado? O Estado é a organização dos meios políticos, ele viola compulsoriamente, através de sua violência, o capital privado, portanto, ele é inerentemente anticapitalista. Né? Então, para finalizar, pessoal, para finalizar aqui o capítulo, né, o Murray Rothbard ele cita uma importante frase do de Jouvenel, né? Ele diz o seguinte, né? Então, só aqueles que não sabem nada de outro tempo que não o seu, que estão completamente no escuro quanto ao comportamento do poder ao longo de milhares de anos, considerariam essas medidas, que são nacionalização, imposto de renda, etc., fruto de um conjunto específico de doutrinas. Na verdade, elas são manifestações normais do poder e não tem nada diferente em sua natureza dos confiscos dos monastérios perpetrados por Henrique VIII. Né? O mesmo princípio se aplica à fome por autoridade, à sede por recursos e, em outras essas operações, as mesmas características estão presentes, incluindo o aumento rápido das pessoas com as quais dividir o espólio. Né? Então, socialista ou não, o poder deve sempre estar em guerra com as autoridades capitalistas e deve sempre privar os capitalistas de sua riqueza acumulada. E ao fazer isso, né, o poder obedece à sua lei da natureza. Então, o poder é basicamente concentrar não só o poder, mas o dinheiro, o recurso financeiro e o capital nas mãos de pessoas de uma elite não produtiva. Né? Por isso que o Estado ele sempre vai violar o capital dos capitalistas, porque ele sobrevive do capital dos capitalistas e o objetivo dele é transferir, sempre da transferência, transferir o dinheiro dos capitalistas para a classe política ou para a elite do funcionalismo, para todo o funcionalismo público, né? Mas principalmente a maior parte desse recurso vai estar concentrado nas mãos da elite estatal.
Bom, então essa é a reflexão final do capítulo 4. Eu deixo aqui meu agradecimento, né, pela audiência, e também uma frase do Moore Newton Rothbard, né, que ele diz que a tendência natural da burocracia estatal é crescer, crescer e crescer, e tudo às custas dos espoliados, extorquidos, ignorantes pagadores de impostos. Então, fica aqui o agradecimento, obrigado por assistirem o vídeo, valeu, pessoal.